E nessa hora eu quero pedir que venha um espírito de sabedoria. Deus, nós vamos compartilhar sobre, Senhor, fatores para conquistar o nosso chamado em Cristo Jesus. E eu preciso, Senhor, da sua graça e misericórdia sobre a minha vida. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo que possa acrescentar um sentido na vida espiritual dos irmãos. Mas Tu tens um propósito. Levante a sua voz, comece a abençoar a vida do seu irmão. Levante a sua voz, fale em voz alta. Quero ouvir as vozes nesse lugar, orando a Deus, pedindo pela graça. Vocês dois aí também, é só orar, um ora pro outro. Renan e Cezinha, orem aí. Pede para Deus falar. Pede para Deus falar com você. Oh Jesus, toma minha vida. Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Usa-me, Senhor. Usa os nossos irmãos. Dá palavras proféticas. Dá, Senhor, coração, Senhor, disposto a ouvir a Tua voz nesse dia. Em nome de Jesus, usa, derrama, abençoa, purifica o coração. Fala, fala, Jesus. Fala, Espírito. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Fala assim, em nome de Jesus, eu declaro que pela oração do meu irmão, eu já sou abençoado. E nesta noite, eu recebo um renovo na minha vida ministerial. Nessa noite, eu sou movido pela presença de Deus. Eu sairei daqui totalmente motivado, transformado, desejoso pela obra de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Em nome de Jesus. Só os fervorosos falam aleluia. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí. Igreja fervorosa não poupa aleluia nem glória a Deus. Amém, irmãos? Quem é crente tem certeza, bate o pé. Quem é crente tem certeza, bate as mãos. Quem é crente tem certeza, suaviza uma beleza. Quem é crente tem certeza, pula e faz aleluia, 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 aleluia. Pode pular aí, faz aleluia, levanta e faz aleluia. Eu me enrolo nas palavras aqui, tenho que dar conta disso tudo. Amém, irmãos, graças a Deus. Irmãos, quero compartilhar com você então 4 fatores para você conquistar o seu chamado em Cristo Jesus. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. 4 fatores então que fazem toda a diferença. Sabe que na sua vida, no seu chamado ministerial, e você pode externar esse chamado ministerial até mesmo para o trabalho, para a sua formação profissional. Deus colocará pessoas chaves e estratégicas para você cumprir o teu chamado. Deus faz assim. Deus coloca do teu lado pessoas que te ajudarão de uma maneira ou de outra. Fala de uma maneira ou de outra. Fala, ou vai ou vai. Para chegar no seu objetivo, no seu alvo, no seu chamado. E Deus faz assim com todos nós, com o propósito de te aperfeiçoar. Fala, aperfeiçoar. Sabe, irmãos, e Deus não vai colocar só pessoas que vão te promover, que vão levantar a tua bola, a tua moral, que você vai sair daqui, uau! Deus também vai colocar umas lixa, fala lixa, para dar uma afinada em você e você ficar mais polido. Amém? Deus vai fazer assim. Eu queria compartilhar algumas coisas com você sobre a vida de Davi. Davi é um rei, né, poderoso, homem de guerra, um homem que pegou as tribos de Israel que estavam dispersas e congregou elas e fortaleceu o Estado de Israel, né, ajuntou e foi ali condecorado rei sobre todo Israel. Só ficaram 2 tribos de fora, mas ele ali se juntou e fez aliança, e Judá considerava-o também, Judá e Benjamim, mas os demais todos ele angariou, andou, percorreu, conquistou, mas a vida dele não foi tão fácil assim. Não foi uma eleição, vote lá, na urna eletrônica, aperte o de Davi é o 77. E aí, saiu aprovado, eleito Davi, o rei da nação aqui. Ele teve que lutar bastante. E aí eu queria passar por fases da vida dele, desde o chamado dele, desde do momento que ele estava lá cuidando do rebanho do seu pai, até o momento que ele conquista e vence, passa ali pelas dificuldades e é condecorado rei. Amém, irmãos? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16.
16. Olha só o que diz. Fez, pois, Samuel, verso 4, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Samuel é um sacerdote ali naquela época. Respondeu ele: é de paz, sim. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia! Irmãos, a história daquele povo, os filisteus estavam ali pressionando o povo, e Saul, que era rei na época, começou a falhar muito no reinado dele, e começou a negociar, começou a fazer coisas que não era para fazer, que Deus não aprovava, que eram atributos de um sacerdote. Ele se meteu a fazer, ele fez aliança com o povo errado, poupou gente que Deus falou para não poupar. Saul pisou na bola, e aí Deus levanta Samuel e fala assim: cansei de Saul, levanta outro rei para reinar no lugar de Saul. E aí Samuel sai pela cidade e vai em busca de um lugar que Deus manda ele ir. Vai até ali em Jessé, na casa de Jessé, pai de Davi, e pede então para que eles entrassem e apresentassem seus filhos para escolher quem seria. E aí de cara apareceu lá Eliabe, é isso o nome? Eliabe, né? Eliabe. E aí Samuel olha para Eliabe e fala: é esse, cara forte, parrudo, 3 metros de altura quase, 2 metros e pouco de altura. O cara é o Anderson Silva aqui, é o cara. É o cara, aos olhos do homem. Deus fala assim para ele: Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus não vê o exterior, mas Deus olha o coração. Fala aleluia, irmãos. Aí eu pergunto para você: como está seu coração? Porque Deus vai sondar isso. Deus não olha se você tem uma boa aparência. Deus não olha com você se você fala eloquente. Deus não olha para você para ver se você conjuga os verbos tudo direitinho. Isso é muito bom, aleluia. Mas vou te contar, para Deus isso daí é quem criaria. Isso aí é enfeite de peru de Natal. É aquelas como fala lá, que põe no prato no peru? É os pêssegos. É o pêssego e o figo. Toma aquela saber de pêssego e figo, quero comer logo essa coxa de peru que está suculenta aí. Então é isso. Deus está olhando o quê? Deus está olhando o coração. Deus olha a intenção. Deus não olha a aparência. Deus não vê se ele tem capacidade. Deus não vê se ele tem talento, se ele estudou na melhor escola. Ele pegou lá o menininho. O menininho estava ali atrás da maiada, atrás das ovelhas. Devia estar lá todo, né? Imagina alguém que fica pastoreando ovelhas. Ele deve ter uma pele meio ressecada, né? Ele era um menino formoso, ruivinho. Ele parecia, né, aquele ruivinho, bonitinho. Parecia o Daniel. Só que ele tinha a pele ressecada.
Porque ele ficava no sol atrás das ovelhas. E imagina, ele chegou lá todo suado, fedidinho, cheio de poeira. E aí o profeta olha para o menor deles, que até o pai rejeitou, que a família rejeitou. Não, esse daí ninguém dá nada não. Esse daí, esse daí? E aí vem alguém de fora e olha e fala assim, é esse quem Deus escolheu. Deixa eu falar algo. Você é Davi, meu irmão. Você foi rejeitado aos olhos do mundo. Muita gente olhou para você e falou, não dou nada para esse daí, isso aí não dá certo não. Essa é a vida desse daí. Que rapaz, dá lá umas ovelhas para ele cuidar, porque para ser empresário, para a guerra tem que ser valente. Aos olhos do mundo você é um reprovado. Mas Deus chamou um profeta para dizer para você o seguinte, Deus tem um chamado para você. Deus escolheu você, fica de pé, porque Deus vai te levar. Aleluia! Deus chamou você, você foi escolhido no meio de um monte de prováveis. Deus escolheu o improvável. Deus faz assim. Deus escolhe os que não são para confundir os que pensam que são. Deus escolhe lá os doidão, os loucos, para confundir os sábios. Por isso eu sou meio doido. Por isso que eu gosto de fazer umas loucuras santas aqui. Faço ato profético. Enfim, Deus escolhe as pessoas assim. Porque as pessoas que Deus escolhe são os improváveis, os rejeitados do mundo, aquele que o mundo virou as costas e que fala, esse não tem mais jeito. Eu quero dizer algo para você, você tem jeito na mão de Deus. Deus tem um potencial para derramar nas tuas mãos. Você deve entender que Ele escolheu, foi você. O mundo lá fora o rejeitou, mas você ouviu a voz dEle. E você é separado. Você é separado. Você é separada. Você tem um chamado, Deus tem um propósito, Ele tem um plano, por isso Ele te ungiu. Ele coloca Samuel diante de você. Aí eu pergunto, quem foi Samuel na sua vida? Lembra do teu chamado? Deus colocou um Samuel para despertar o teu chamado. Quem foi a pessoa que pôs a mão nessa cabecinha de moringa? E falou assim, mana, você vai ser pastor. Você vai ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Consagre-se. Lembra daqueles, você que está aqui se converteu e alguém falou de Jesus para você. Essa pessoa foi um Samuel na tua vida. Pode ser que você não está entendendo hoje a dimensão do que essa pessoa fez, mas essa pessoa foi usada por Deus para derramar azeite na tua cabeça. Você tem uma marca. Você está marcado. Você está selado. Existe um manto sobre a tua vida, por mais que você não compreenda. Davi saiu dali, sabe o que ele foi fazer? Cuidar de ovelha. Mudou nada. Ele voltou para o rebanho dele. Ele voltou a fazer o que faz todo dia. Para ele, não aconteceu nada diferente. Mas para Deus, começou a boa e grande obra. Aleluia. Pode ser que você esteja aqui achando que não aconteceu nada em você. Que olha, só me convidaram. Eu sentei aqui e até agora não aconteceu nada. Não apareceu nenhum dente de ouro na minha boca. Mas eu quero dizer algo para você. Você recebeu o toque. Você recebeu a marca. E você vai completar o que Deus tem na tua vida. Daqui a uns anos você vai lembrar. Oh meu Deus, obrigado por fulano de tal, que foi o meu Samuel, que me ungiu, que me separou, que não olhou como os olhos dos homens veem. Samuel foi usado por Deus para escolher o improvável. Ele não olhou como os homens veem. Ele não olhou como o mundo vê. Ele não pediu seu currículo, não viu lá que escola que você fez, quantas EBF você já participou, quantas EBD e quantas sei lá o quê. Quantas teologia, se você fez teologia, se você já fez cemitério ou seminário, né? O quanto você já estudou, o quanto você investiu, quantas vezes você foi para Israel, quantas vezes você deu com a testa no Muro das Lamentações, depois ficou lá lamentando que está doendo a testa, sabe? Não olhou nada disso, não olhou conforme os homens olham. Então as pessoas aí fora estão pensando em gente que é letrada, ungida. Eu vou falar algo para você. Deus me colocou um exército poderoso na mão, que vai superar em unção qualquer ensino natural. Que vai superar em fé qualquer um que se embasa nas teorias bíblicas, mas não tem uma vida com Deus. Porque Deus me chamou para guerrear junto com um exército que é ousado no espírito.
Você está entendendo? É um tempo novo. Deus separou você, Deus te colocou de lado. Por mais que você não enxergue isso hoje, irmãos, Samuel já te ungiu. Aleluia. Você está entendendo? Existe uma marca na tua vida. Você está agora embriagado com esse óleo de Deus. Então eu queria que você pensasse quem foi Samuel para você. Quem foi aquele homem de Deus? Porque na nossa vida nós temos Samuel, irmãos. Eu lembro, na minha conversão, que o tio da minha esposa teve aí na minha ordenação, ele foi Samuel para mim. Foi o primeiro homem de Deus que olhou para mim, regalou os olhos. Eu falei, eita, o que ele viu aqui? E ele falou assim, você vai ser pastor. E eu, menino estragado, eu não estava atrás das ovelhas não, eu estava atrás das latas de cerveja. Eu não estava, minha vida estava estragadinha, irmãos. Eu tinha vício, fumava cigarro naquela época. Tinha uma vida arrebentada, falava palavrão demais. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Outro dia encontrei com a irmã e falou, nossa, irmão, você está tão mudado, né? Eu lembro como você se converteu. Nossa, você lembra, irmã? Lembro. Uma vez você soltou um palavrão na frente do pastor. Que palavrão? Nem me ouso falar, irmão. Você está louco? Eu falei, meu Deus, eu até imagino qual seja. Porque eu era daquele jeito. Mas houve alguém que não olhou isso. Houve alguém que não olhou a roupa que eu usava. Houve alguém que não olhou onde eu trabalhava, que jeito que eu estava. Não olhou minhas aparências, não olhou o que eu tinha vivido. Ele só olhou um chamado de Deus e foi boca de Deus na minha vida. E falou, você vai ser um grande homem de Deus, vai ser um pastor. E estou aqui com outro chamado de levantar muitos pastores nesta terra. E enviar muitos pastores e deixar muitos no meu lugar também, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Você foi chamado. E um dia eu dei ouvido. E eu nem sabia o que ia acontecer comigo, Vânia. Eu só sabia que alguém falou. E aquilo martelou no meu ouvido. Plim. Imagina Davi ouvindo. Te ungi rei hoje. Na hora ele deve ter entrado, dois caminhos. Ou ele fala assim, esse cara deve ter bebido o óleo que ele derramou na minha cabeça. Não é possível. Porque cadê minha coroa? Cadê o certo? Tá bom, eu sou rei, mas e aí? Cadê meu reino? Por mais que me segue, são essa meia dúzia de ovelha aqui, olha, e eles não falam amém, eles falam mé, mé. E Deus, lá na frente, faz a obra. Saiba, você foi marcado. Você tem um óleo sobre você. Amém? Tem um óleo da unção sobre a tua vida. Jesus, ele é rei do quê? Se ele é rei dos reis, você é o quê? Falei, eu sou rei. Falei, eu sou rainha. Aleluia. Você é um rei, você é rainha. Então para de viver como bobo da corte. Para de escolher as tranqueiras desse mundo para você viver. Porque você é rei. E o rei nasceu para comer o melhor da terra. E o rei, ele nasceu para morar num palácio. Para de ficar se envolvendo com tranqueira que destrói a tua vida. Amém, igreja? Eu falei, eu sou rei. Então Samuel ele representa as pessoas que investiram no teu chamado. Aí eu fico olhando alguns, que a gente tem cuidado, que veio do zero. Dos jovens principalmente, que andam com a gente, que aceitou Jesus com a gente nas nossas células, que a gente batizou aí na praia. Agora em setembro tem mais batismo, amém, irmãos? Mas que a gente batizou na praia e que começou a andar com a gente, que conheceram Jesus ali e hoje eles desejam liderar a célula. Eu fico olhando e falei, oh Deus, eu tive o privilégio de ser Samuel na vida deles, de despertar o chamado, de pôr as mãos e declarar uma palavra profética. E hoje eles estão aí, se preparando para avançar. Irmãos, nós temos aí, são 11 alunos no curso, 12 agora com a Natália, que começou hoje, 12 alunos no CTL, irmãos, são 12 líderes se levantando. Estão ouvindo? Nós temos mais 13, no maturidade. Semestre passado nós formamos 9, 10,
Formamos 10 e agora tem mais 13 de maturidade e 11 fazendo CTL. O semestre que vem não tem jeito, não dá para fazer as 2 turmas aqui, vai ter muito mais gente fazendo maturidade. Então veja, o que é isso? É Samuel ungindo Davi. É Samuel pegando óleo e derramando na cabeça de Davi e falando assim: fica de pé, Davi, eu vou te levar a governar essa terra, você vai passar, né, a exercer o domínio, mas deixa eu falar para você, não está nada resolvido só porque você foi ungido. Você ainda tem que passar e enfrentar algumas coisas. Logo depois que Davi foi ungido, quem ele teve que enfrentar? Golias. Fala assim: a unção me prepara para as grandes pelejas. Abra no capítulo 17. Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses. 42. I'm sorry. Fica difícil assim, né? Graças a Deus que um corajoso falou sem deixar eu terminar aqui. Obrigado. Verso 42. Ok. Vamos retroceder um pouquinho. De novo, no verso 42. Quando, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Aleluia! E sabe, irmãos, Golias é levantado aqui para afrontar Davi, oferecer resistência, primeiro para desprezar. Do que ele chama aqui Davi? Ele fala assim: mas eu sou algum cão para você vir contra mim com pau? Ô menino, você não é muito novo não? Você vai ser pastor, é? Você vai conquistar santos, é? Você está doido? Quem é você? Que você pensa que você tem o quê? É porque você tem uma igrejinha de 50 membros. Não é porque eu tenho uma igrejinha não, porque eu tenho um Deus poderoso e altíssimo. E as pessoas vão desmoralizar você. Quantas às vezes se levantaram para falar que você não servia, Rita? Que você é o incapaz. Você vai fazer? Quem você está pensando que você é? Eu não estou pensando que eu sou não. Eu estou pensando no Deus que eu tenho, isso sim. E as pessoas às vezes se levantam para oferecer resistência, para roubar o teu chamado, para impedir já o teu ministério. Deu poucos dias, irmãos, que Davi tinha sido ungido. Se levanta Golias, para arrebentar com o exército, desafiar todo mundo. E não tinha um corajoso. Eliabe, Samar, todos os irmãos dele, mas o exército todo, imagina, ficava do lado daqui os israelenses, lá, e do lado de lá os filisteus. E aí vinha lá aquele enorme gigante, que só de cabeça parecia uma melancia.
E tão grande. Diz que ele tinha 3 metros e pouco de altura. Imagina uma pessoa com 3 metros de altura e pouco. Você viu aquele chinês lá, o maior homem maior do mundo? Já viram ou não? Na TV? Enorme. Uma vez eu estava foi lá em Santa Catarina e encontrei com ele lá. Irmãos, homem é demais, de grande. E chega a ser estranho demais, porque aquele negócio grande, né? E falando chinês ainda. Nossa, Golias, eu vou contra ti. Quase eu falei assim para ele. Mas é um negócio estranho. Aí vem o grandalhão lá, né? A resistência toda, para fazer frente com você. Para impor dificuldades para você avançar no seu ministério. Para desmoralizar, para te falar que você não serve. Você é limitado. Ele te chama de cão. Que é isso, rapaz? Você vem comigo com... Se liga, vamos brincar? Eu vim aqui para brigar contigo, agora nós vamos brincar, é? Sim. Então, o diabo, ele quer desmoralizar você. O diabo quer impedir você de experimentar o poder poderoso que existe nas mãos de um filho de Deus. Sabe, irmãos? Eu queria que você refletisse nas pessoas que já fizeram oposição em você. Até mesmo na tua célula, não sei quanto a sua experiência, mas quanta gente machucada, porque dentro da igreja levantaram Golias. Quanta gente machucada. E Golias não era de dentro da igreja, aquele representa alguém de fora. Mas pensa na sua casa, quando você falou, sim, Jesus, eu te aceito. Aí daqui a pouco vem teu pai lá, que crente. Ih, trouxa, vai dar dinheiro para pastor. Que crente, que agora vai, família toda católica, família toda assim, assada, e você vai trair a família. Trair a família, o que tem a ver? Você passa a ser mais compromissado com a família, passa a amar os seus pais melhor, passa a cuidar melhor das coisas, passa a cuidar do seu físico melhor, passa a se privar de coisas erradas, e aí a família começa a achar ruim. Que você agora é o crente. E olha que nós somos aquelas igrejas ainda que vende saiote, saião, coquinho, né? Não rapa os braços, sovaco, né? Pode passar batom por brinco. Faz cruz credo. Mas deixa eu te falar algo, nada contra essas igrejas, amém? Eles são uma bênção lá, mas nós não é nosso encargo esse. Ai de mim, estou fora, dormi com uma mãe peluda do meu lado. Aí deixa eu falar um negócio para você. Às vezes na nossa vida, se levantam na nossa vida pessoas que vão menosprezar você. Que vão desmoralizar o teu chamado. Vai ser o quê? Paz o quê? Uma vez eu estava na faculdade, na Atlética. Acabava as aulas e a gente ia para a Atlética, né? Fazia engenharia lá no Mackenzie e ia para a Atlética. E lá eu ficava sentado e conversava. E a gente brincava lá, e tinha ping-pong, tinha mesa de braço de ferro, coisa de meninos, coisa de engenheiro. Aí, sentado lá, eu tinha acabado de me converter, me posicionando em algumas coisas, parei de fumar. Aí me viram um rapaz lá, aí ô pastor, vai ser pastor, né? Eu parei, eu falei assim, Deus, é verdade, até a mula tu usa. Deus usa o ímpio, irmão, para falar do que Ele vai fazer na tua vida. Deus vai usar lá os que mais tiram sarro, para falar do que Ele vai fazer em você. Daqui a pouco tá você pregando umas igrejas aí, tá você fazendo um monte de súdito. Aleluia, fala mais, irmão, fala mais, boca de Deus, fala mais. Porque eu vou fazer um monte de discípulo mesmo, eu vou encher essa terra de pastores, eu vou treinar muita gente. Aleluia, quando eu parar com meus 95 anos, velhinho, banguela. Aí sim eu estou morrer. A hora que eu olhar e ver que mais de 100, 200, 300 pastores se levantaram, né, com meus ensinos, com o meu tempo, eu poder investir. Aleluia. Mas Deus vai fazer isso, mas são gigantes que querem te desmoralizar. São gigantes que querem oferecer resistência contra você. Eu quero te falar algo para você. Se o gigante se levanta na tua vida, é porque você está no caminho certo, mano. Está certinho, irmã. Vão se levantar, glória a Deus por Golias, cabeção. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quanto maior a cabeça, maior a minha vitória. Aleluia. É quando ele cair, irmãos, é que o reino vem. Tem muita gente que quer ser ungido, quer ter chamado, mas não quer encarar o Golias de frente.
Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas corre de Golias. Parece um... Ih, ele chegou, desfaz. E nada. Casca fora, não encara de frente. E aí, mano, beleza, brother? E aí, beleza. Tem muita jeito de falar. Encara esse Golias aí, você não precisa ser igual a ele, não. Não, que é mano, eu mando no morro, o morro do morro, vem aqui, Morro São Bento, ele que passa uns fios aqui, os caras não mexem em mim não, se mexer em mim aqui, estão na área errada, eu chamo os mano. Ah, vai se posicionar como um rei Davi, irmão. Rejeita Golias, maior que está em você, Jesus Cristo, que é aquele que está no mundo. E aí a gente fica entrando na maracutaia com Golias. Porque Golias quer fazer você desistir, para continuar te chamando de gafanhoto. Para continuar te chamando de cão, para continuar te chamando de menino. Ô menino, onde é que você pensa que você vai? Vai procurar a mamãe? É assim que Golias faz. Mas deixa eu falar algo para você. Se você tiver convicção do teu chamado, Deus já derramou unção suficiente para você derrubar Golias na tua vida. Deus já colocou estratégias. Ele colocou 5 pedrinhas na tua mão. Sabe o que é a pedrinha do riacho? Ela aponta para Jesus Cristo. Quem é a pedra angular na nossa vida? Quem é a pedra de esquina rejeitada? Quem é? Jesus Cristo, Ele é nossa rocha. Fala, Jesus Cristo é nossa rocha. Aí da onde Ele pegou a pedrinha? Ele pegou do rio. Fala do rio. O que a palavra de Deus diz sobre o rio? Fluirão rios de água viva do vosso interior. Quando oramos e falamos em línguas e somos cheios do Espírito, é como um som de muitas águas. Aleluia! Então, deixa eu te falar um negócio. Você só precisa de 2 coisas: a palavra de Jesus Cristo e a unção do Espírito para derrubar Golias. E uma outra coisa: coragem. Porque o menino não afrouxou. O cara foi bagaceira. O cara segurou o rojão. O cara peitou. O que você está pensando? Você vai falar assim da gente? O povo de Deus, me diz aí, quando os seus amigos começam a falar mal de crente, de pastor, qual é a sua reação? Você concorda, dá risada, fala assim, né? O irmão fala assim, os crentes não sei o que lá. Está na hora de você abrir tua boca e honrar o teu Deus. Porque Deus precisa ser honrado. Irmãos, desculpa o termo, eu fico virado no giraia quando falam mal dos crentes e falam mal de Deus. E às vezes a gente tromba com os incircuncisos filisteus por aí, que se levantam para falar mal contra o povo de Deus. Não aceite. Não aceite falar mal do seu líder de célula. Não aceite falar mal do seu pastor. Não aceite. Posicione-se. Honre a Deus. Honre a Deus honrando esses homens, porque eles pagam um preço por você. Ou liga lá na minha casa, ou liga na casa do seu líder às 2 da manhã, vê como ele vai te tratar. Pode atender, quem é? Mas com certeza, se ele precisar sair da casa dele, ele vai sair para te socorrer. Ele vai pagar o preço necessário para estar perto de você e para te ajudar. Faz isso lá fora. Chama lá fora lá. Chama o Zezinho da esquina lá, ou do botequim lá, que você de vez em quando toma uma garapa com ele lá. E aí vê que ajuda ele vai estar. Parece você lá com dor de cabeça pedindo para comprar uma Novalgina lá, um Sonrisal, uma aspirina. Vê que eles vão dar dinheiro para você. Agora, parece lá para tomar uma branca. Hã? Aí vai aparecer um monte para pagar. É ou não é? É ou não é, irmãos? Então deixa eu falar um negócio. Honre aqueles que Deus tem colocado no seu lado. Deus tem colocado Samuel do seu lado. Deus tem colocado outros homens de Deus do seu lado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Sabe? Golias representam aqueles que desafiam o seu ministério. Então logo depois que Davi foi chamado, o ministério dele foi resistido. Não vai ser assim, diferente com você. Da mesma maneira. Depois que você é chamado para estar mais perto, Golias vai se levantar para tentar te fazer parar. Interessante. Mas quero dizer algo. Tenha no seu coração que a tua vida já foi preparada e foi salpicada com óleo da unção para você vencer os Golias. Amém?
Então, o primeiro fator é o fator Samuel, que todos nós temos na nossa vida. O segundo é o fator Golias, aqueles que oferecem resistência ao chamado, são os obstáculos que se levantam. E muitas vezes os Golias estão dentro de nós. Posso dar um exemplo de Golias? Vício. Posso dar um exemplo de Golias? Prostituição. Outros Golias, a preguiça, a falta de disposição, a falta de posicionamento firme, a vida... Golias se levanta assim. E ele está muito próximo de você, dentro de você normalmente. Não são só as pessoas lá fora, mas é o que você não tem conseguido derrubar. É aquilo que na hora de você tomar a ceia, vem de peso na tua cabeça. Oh, irmão, né? Você vai tomar a ceia, ou menino, que não vence o seu Golias. É isso. E quando a gente sente restrição na hora do louvor, de louvar a Deus, de levantar a mão e começar a adorar a Deus, esses são os Golias que se levantam, eles estão dentro de nós, irmãos. Fala, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Está aí. Olhe para você, você é que dá? Fala, sou eu. Olha aqui o meu maior inimigo, eu. Minha carne, minha natureza, a minha maneira de lidar com as coisas um pouco grossa, bruta, sem paciência. Esse que é o Golias que tem se levantado. E posso falar algo para você? Todo mundo tem um Golias para derrubar. E tem alguns que gostam demais de Golias, tem uns 3. Acho que eu sou um desses. Mas todo mundo tem um Golias para derrubar. Amém? Fala para o irmão do seu lado, onde está o seu Golias? Ali? Monteiro falou, Golias está atrás de mim. Aí a Raíssa atrás, eu. Agora eu vou falar de outra pessoa, que foi também importante no ministério de Davi. E só voltando, irmãos, Davi foi rei porque ele venceu Golias, amém? Ele não foi só a unção que contou, foi a vitória dele contra Golias que contou também. Agora pega no capítulo 18, verso 6. Facinho, posso ler, né? Tá fácil achar aí. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres e todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Ô dozinha. Na verdade, que lhe falta, senão reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Sabe, irmãos, pessoas como Saul também vão se levantar. Saul era alguém do povo. Saul era o rei. Saul era alguém próximo, Kézia.
Saul se tornou sogro de Davi. Era alguém meio da família já. E aí Saul começou a fazer o quê? Perseguir Davi. Começou a sentir medo que Davi ia roubar o ministério, o reinado de Saul. E a hora que ele viu que o povo aplaudiu mais, se alegrou mais com Davi do que com Saul, subiu no coração dele o quê? A inveja, o egoísmo, a ira. E aí um espírito maligno tomou posse dele, e ele atirou uma lança contra Davi. Davi por 2 vezes teve que se esquivar, porque ele queria matar ele. Deixa eu te mostrar, Saul aqui ele representa aqueles que estão no ministério e acabam oferecendo resistência para você não crescer. Sabe, irmãos, muitas pessoas são machucadas porque Saul se levantaram nas igrejas. E aí impediram que essas pessoas experimentassem o melhor de Deus. Existem pessoas que são Sauls, que são tampas, que veem as outras pessoas a crescerem, a ter potencial e começam a botar tampa no ministério para impedir com que essas pessoas avancem. Quantas histórias a gente viu de pastor que era titular e aí o pastor auxiliar começou a crescer, começou a pregar melhor, aí pronto, nossa, esse cara vai tomar meu lugar aqui. Ó, irmão, nós estamos com uma obra missionária lá na Vila Caixa Prego, lá perto do Cais de Santos, bem lá como chama, lá na Alemoa. Nós vamos mandar você para lá, debaixo do container 5 ali. Eu tenho uma célula para você cuidar lá no container. Você vai para lá, os seus membros vão ser caranguejo, siri e umas 2 garças para fazer o louvor. E sabe, e de uma maneira de te impedir de avançar. Gente que se sente uma ameaça. Gente que sente que você é uma ameaça para ele. Deixa eu falar algo para você. O reino não é teu. A igreja não é tua e nem minha. A célula não é tua nem minha. É a célula de Jesus. A igreja é noiva de Jesus. Não é minha noiva. Eu faço parte dela. Me incluo nela. Só tem uma função diferenciada de alguns, mas muito parecida de outros. Uma coisa é, Cristo Jesus nos chamou todos para sermos a noiva dele. E aí nós queremos construir um reino para nós. Eu quero ser servido. Eu quero que eles façam o que eu desejar. Em nome de Jesus agora. Deita, rola, morto, vivo. Late agora, sentado. Só falta. Eu quero adestrar o povo. Eu quero fazer com que eles me sirvam. Não, quem vai me levar, quem vai me trazer, Sabe, tá certo, é gostoso que os irmãos servem, ajudem, nos ajudem nas nossas dificuldades, na nossa restrição. Mas tem gente que pôs na cabeça que a ovelha nasceu para servir ele. E é o contrário que Jesus disse. Jesus disse, você quer ser o maior? Sirva eles aqui. Seja o menor aqui. Senta aí que eu vou limpar esse pé, sua unha encravada, cheia de frieira, fedida. Mas sou eu que tenho que fazer isso. Eu lembro lá em Guarulhos, eu tinha um hábito, quando os irmãos se levantávamos os líderes, eu fazia reunião em casa, né, Elias? E eu ia lavar os pés dos irmãos. E o Elias Alane não sabia dessa. E a Alane tinha chegado da escola aquele dia com aquele tênis sem meia. Quando ela tirou o pé do tênis assim, a paunilha veio colada junto. Irmãos, era um tal de enfiar o pé para debaixo do tapete com medo que eu chegasse perto daquele pé. E eu vim com aquele balde, a toalhinha e um prendedor do lado. Eles entendiam por que era o prendedor. Mas eu fui lavar os pés dos irmãos. E aí eu pegava no pé do Elias, eu ia derramando água, ia lavando. Ele falou assim, eu existo para servir você, meu irmão. Eu existo aqui para abrir mão do meu conforto, para te proporcionar conforto também. Para te socorrer nas horas difíceis que você vai estar lá chorando, precisando de uma palavra de Deus. Você pode contar comigo, que mesmo que eu não tenha, eu vou buscar de Deus para dar um para você. E eu ia derramando água no pé dele, ia falando isso para ele, enxugando o pé dele. A Paula fez a mesma coisa no pé da Lane. Aliança, eu tenho uma aliança com você. Sabe, irmãos, nós existimos aqui para servir você. E às vezes a gente ouve assim, pastor, eu não te chamei porque eu não queria te dar problema, não queria te dar trabalho. Dá trabalho, meu irmão. Meu irmão, meu nome é trabalho, porque eu nasci para ouvir gente chorar, gente reclamar, mas também para a gente dar glória a Deus, aleluia, e ter vitória. Em nome de Jesus. Mas para mim, é meu dia a dia. Então faz parte.
Mas aí a gente vê igrejas que o cara quer ser servido, o intocável. O cara tem uma igreja com 50 membros, ele é o bispo. Ele é apóstolo, a mulher dele é apostila. Aí eles andam lá. Aleluia, nós vamos fazer a nossa conferência profética aqui com 25 membros. Larga a mão dessas coisas de título, irmão. Lança fora. Lança fora. Título, Jesus vai te chamar de apóstolo. Tem gente que muda o nome, né? Põe aí, PR. César. Meu nome ainda é César, irmãos. Vocês me chamam de pastor pela função. Mas eu não mudei meu RG, tá bom? Não mudei. Mas existe aquela questão do título. A função. Que o cara... isso não vai contar nada. Tem muita gente que vai ter galardão maior do que pastor, porque realmente ganhou almas e fez discípulo, enquanto o pastor ficou lá, copiando as palavras do Silas Malafaia e do Marcos Feliciano para pregar bonito e arrojado. Quer dizer algo. O que conta é os discípulos que você fez. O que conta é quantas vidas você ganhou para Jesus. E aí, às vezes, se levanta na célula Saul para perseguir você. Nossa, o cara chegou. Não, o cara tem potencial, tem que segurar esse cara, ele vai me atropelar, que vai passar eu. Aí agora você começa, nossa, que gostoso. Aí o cara começa a fazer os relatórios, né? A gente pede os relatórios, nunca vem, mas chegou lá uma ameaça, suposta ameaça para ele. Agora sai relatório, o cara não perde uma reunião, amém, pastor, amém, pastor. Você já viu isso? Quando chega, você sabe que isso é até bom acontecer. Existe aí uma história oriental, que tinha um certo peixe que eles iam pescar, eles pescavam aquele tipo de peixe, e na hora eles separavam alguns para assar, para cozinhar, e era uma delícia, um sabor. Só que quando eles chegavam na praia, ia fazer o peixe, tinha outro gosto. Gozado. Por que no mar o peixe tem um gosto, e o mesmo peixe, na praia, tinha outro gosto? Eu achava estranha isso, aí foram estudar um pouco mais. Quando a gente não consegue enxergar o problema, irmãos, nós temos que subir para o monte. Eleva os olhos para o monte, de onde vem meu socorro. Porque quando você sobe no monte, aí você olha o problema de uma forma mais longe, assim, mais distante, e aí você consegue ver mais em volta do que influencia o seu problema. Por isso que você tem que parar com os seus problemas para subir o monte. Você está me entendendo? Vai subir o monte de oração e vai olhar o seu problema de uma maneira diferente. E aí descobriram que esse peixe, ele era pescado numa região que tinha muito tubarão. E a presença constante do tubarão fazia com que os peixes ficassem sempre ativos. E com medo ali, e alertas. E aquilo ia gerando uma condição, liberava ali um hormônio, sei lá o que dava um gosto especial. Quando eles pescavam os peixes e botavam dentro dos tanques, cadê o tubarão? Não veio junto. Aí os peixes relaxavam. E o gosto ia embora. Qual que foi o segredo? Botar um cação lá, um tubarãozinho. Mas ele ia comer os peixes, tá bom, come meia dúzia lá, uns 20 peixes. Mas eu chego com uns 1000 peixes lá, saborosos ainda. E aí ele descobriu uma maneira. Então deixa eu falar um negócio para você. Não reclama do tubarão que Deus põe no teu aquário. É só para você continuar com sabor. Amém? É só para você... Então Deus, ele usa uma situação, ele bota lá uma ameaça, só para você. Eu tenho que orar mais, senão ele vai me atropelar. Eu tenho que jejuar agora, porque se eu não jejuar, esse cara aqui, ele jejua toda hora. Quando eu cheguei na videira, irmãos, eu fazia uma vez por mês um jejum de 14 dias, 21 dias. Eu só comia direito uma semana no mês. Mas eu fazia todo mês, 21 dias de jejum. Pá! Uma refeição só por dia. Irmãos, foi assim. Em 3 meses eu fui levantado líder na videira. E mais 5 meses eu era discipulador. Em menos de 1 ano eu já tinha sido líder, multipliquei 2 vezes a célula e já era discipulador. Já ministrava libertação nos impactos. Mas porque disposição, pegada. A turma vinha olhava, o Taylor podia falar isso, que na época ele me via de longe. Ele falou, esse cara vai longe. E vai mesmo. Mas, graças a Deus, não pintou nenhum Saul para botar uma tampa na minha vida. Porque tem gente que olha e fala, esse cara é uma ameaça. Vamos, tampa ele aí. Vai me atropelar aqui. Ele quer tomar meu lugar perto do pastor. Deixa eu falar um negócio para você. Quanta vida machucada, irmãos. Porque os outros foram lá e encostaram. O irmão lá teve um problema. Irmão, você está em disciplina. Levanta aí. Irmãos, o irmão aqui foi pego fazendo besteira. Então, ele merece o quê? Tomar disciplina. Vai ficar sentado. A minha igreja concorda. Aí o irmão olhando para a igreja.
Todo mundo. Que nem lá os gladiadores. Aí desce o irmão. Vai passando no corredor, todo mundo olhando para ele. Senta. E meses se passam. O cara encostado. Sabe qual é a disciplina que as igrejas aplicam? Bota o cara sentado, porque não dá para ajoelhar no milho, né? Já está grandão. Bota sentado e ninguém cuida. Deixa o cara lá, criando mofo debaixo do sovaco. Porque o cara é rejeitado. Não é assim que eles fazem. A disciplina que muitas igrejas aplicam é a disciplina de encostar o cara. Não serve. Nós tivemos um problema, irmãos, de adultério de um pastor. Esse pastor perdeu a igreja. Veio à tona o adultério e ele não falou, não confessou. E aí pegou. Veio cair no colo do nosso pastor presidente, um e-mail falando, ó, vi tal coisa. Foi ver, foi atrás, achou o problema. Aí o que nós fizemos? Afastamos o pastor. Trouxemos o pastor para Goiânia. Ele está andando debaixo do pastor Aloísio, discipulado, tete a tete, face to face. Mas ninguém esquivou, ele botou ele encostado. Ele está afastado por uma disciplina. Ele pode voltar? Pode voltar. Assim que ele passar pela disciplina, que o tempo quem define é Deus e nós, sabia? Sabia que o tempo no deserto quem define é você? Canaã, você pode chegar do Egito a Canaã em 6 meses, ou em 40 anos, quem determina o tempo é você. Então o rapaz foi, aceitou, mandaram outro pastor para lá, a igreja recebeu outro pastor, porque na nossa visão, graças a Deus, ninguém edifica igreja para pastor, nós edificamos a igreja para Jesus Cristo. Aí quando tirou o pastor, ele pôs outra, a igreja aceitou, a igreja respondeu, a igreja está bombando, está arrebentando. E esse pastor estava lá na conferência da Kids, ele estava lá com a esposa, junto com os outros pastores, aceitou o tratamento, sendo tratado, curado. Aí eu vejo em outras igrejas, nossa, caiu, pega lá a cruz do Calvário, pega do tamanho de Jesus mesmo, que essa aí vai ser usada 2 vezes. E aí crava o cara na cruz, dá as costas para o infeliz, tadinho, e aí deixa ele lá encostar. É claro que ele fez burrada, irmãos, é claro que ele errou. Mas o que eu tenho que fazer com aqueles que erram? A turma acha que tem que mandar fora. Considera ele como publicano, como gentil. Como fariseu. Considera como publicano, gentil. Porque usa aquele texto lá de Mateus que diz, ó, se o irmão tem uma falta com você, vai você ter com o seu irmão. Se ele te ouvisse, ganhasse o teu irmão. Se ele não te ouvisse, leva outro. Se ele ouvir você e o seu outro irmão, fizeste bem, ganhasse o teu irmão. Mas se não ouviu, leva a igreja. E se ele ouvir a igreja, o que você faz? Considera ele como publicano gentil. Então vamos mandar ele embora. Esse daí é um herege. Manda embora. O que Jesus fazia com os publicanos e com os gentios? Comia, sentava junto, andava com eles. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nós não queremos desistir de ninguém. Mesmo daquele que caiu, nós não vamos desistir. Nós vamos ser bálsamo na vida desses irmãos. Vamos ser disciplina de Deus, uma disciplina de pai, coerente. Mesmo que doa, mesmo que ele tenha que passar por um processo. Mas nós queremos estar perto deles. Não queremos jogar para fora, não de escanteio. Você está me ouvindo, igreja? Isso por causa de quê? Porque se levantam Saús. Você já recebeu alguma resistência no seu ministério? Já sentiu alguma resistência? Sabe? Às vezes, Deus permite Saul se levantar. Mas sabe qual foi a posição de Davi? Ele não levantou um dedinho para derrubar Saul. Irmão, Davi estava foragido, estava escondido, porque Saul começou a perseguir, ele foi para uma caverna. E diz a palavra que Saul foi aos pés na caverna. Eu não sei o que ele foi fazer. No sul, aqui do Brasil, quando fala, o irmão foi aos pés lá, né? Na verdade, foi aos pés é que ele foi no banheiro. Que não é verdade, né? Quando você agacha, você chega mais perto do pé, né? Então foi aos pés. Mas o termo ali pode ser que ela seja usado para que foi dormir, tirar um soninho. Eu imagino, irmão, porque usar uma caverna de banheiro é pior que o sanitário público da Praça da Sé, né? Não dá. Caverna, no escuro, imagina. Ops, eita, o que foi esse negócio aqui?
Só deslizando, escorregando. Eu acredito que ele foi dormir. Aí Davi pega a espada, passa na orla da veste de Saul, chega lá fora e... Saul! Davi está aqui, levanta correndo. Aí Davi fala assim, ó Saul, ó. Na hora diz que bate um peso no coração de Davi, falou assim, o que eu fiz? Eu intentei um dedo, eu desafiei uma autoridade. Foi Deus que ungiu Saul, irmãos. Foi Deus que colocou aquele líder lá, não foi o diabo. Entenda isso, por mais que ele tenha falhas. E aí Davi falou assim, ó, eu não vou intentar um dedo contra Saul. Deus colocou, Deus tira. Você está me ouvindo? Não lute contra Saul. Somente fuja. Saia. Não que saia da célula, mas saia da afronta. Não saia da igreja, mas saia da linha de frente. Espera Deus. Espera Deus. Não move uma palha. Agora eu vou puxar. Deixa ele. Ai, catei o que ele fez. Vou falar para todo mundo agora, para a gente desmoralizar. Vamos armar maracutaia, o cambalacho. O cara vai cair. A hora que cair, a arapuca fechar, pronto. A gente filma e passa na internet no Videira News. Videira News aqui agora. Lembra daqui agora? Aparece o Datena lá. Foi pego o líder da célula aprontando lá na Vila Caixa Prego. Só faltava. Daqui a pouco tá o Datena no Videira News dando um recado que pegou o irmão em pecado. Cruz, credo, misericórdia. Então, irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus permite Saul se levantar para você ser adestrado. Davi aprendeu a submissão. Davi aprendeu a não intentar contra o ungido de Deus. E tem gente que mete a boca nos pastores, fala com maior alegria, né? Que esse fulano aí, esse é tal. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Daqui a pouco cai todos dentro da boca, não sobra um. Só porque falou mal de ungido de Deus. Nós temos que tomar cuidado quando falamos contra a nossa liderança. Nós temos que, irmãos, eu não quero dizer que a liderança está 100% certa, não. Mas eu quero dizer que é Deus que faz justiça. Não somos nós, não podemos falar mal. E não quer dizer que quando você senta para abrir um problema, você está falando mal, amém? Então o certo é sentar e falar, ó, aconteceu isso. Então se tiver algum Saul se levantando aqui, ô Davi, pode vir e senta comigo. Conversa, fala, a gente vai tentar ajustar, vou sondar o coração de Saul. Afinal de contas, Saul lá era rei absoluto, aqui não tem rei absoluto não. Aqui esse Saul está debaixo de algum Davi. Mas nós vamos tratar, precisamos arrumar, precisamos ajustar. Afinal de contas, essa é a igreja de Jesus Cristo. Agora, se eu não puder falar nada para você, o que nós vamos edificar? Se eu falar, você já fica cheio de dodói? Nossa, foi duro comigo. Falou que eu não podia. Ah, irmão, por favor, vai. O maternal ficou lá 20, 30 anos atrás. Nós estamos aqui para edificar uma igreja gloriosa. Então, se a gente não tratar logo, eu tenho que pegar o irmão, né, para tratar do assunto, vai para um lado, e vai para outro. Sabe o gato? O gato estava subindo ali na calçada, ele viu uma árvore, ele subiu na árvore, daí o gato foi lá e pulou no telhado. Aí ele estava bem em cima do telhado, e o telhado e começou a escorregar, quase, mas voltou, escorregou, voltou. Só para falar o seguinte, ó, o seu gato morreu, filho. Já era, bateu as botas. Caiu lá de cabeça e se ele tinha 7 vidas, 6 já era. A 7ª acabou ali. E tem gente que a gente tem que ficar assim, né? Nossa, irmão, mas então, sabe? Vou te contar uma história. Tinha um gato. Ah, por favor, irmãos, nós precisamos estar mais livres para poder falar a verdade em amor. Amém, irmãos? E por fim, a glória a Deus. Nós tivemos o fator, primeiro Samuel, depois o fator Golias, depois o fator, e por último, o fator Jonatas. Aleluia. Abre aí, 18, verso 1. Olha que benção. 18 mesmo, vai voltar. Eu peguei na sequência diferente aí do texto, tá? Olha o que diz nesse verso. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas é filho de Saul, se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai.
Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aleluia. Então Jonatas, filho de Saul, fez uma aliança com quem? E o que ele nessa aliança? Na aliança, irmãos, não tem aliança sem a gente dar algo, amém? A aliança tem que ter troca, sim ou não? Aliança no casamento, qual que é a aliança? O que é feito? A mulher recebe o que do marido? O nome, amém? Isso é a prova da aliança. Por isso nós ensinamos as mulheres a colocarem o nome dos esposos. É a aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, não fez? Deus mudou de nome? Sim ou não? Ele passou a ser chamado o quê? Deus de Abraão. A partir da aliança, Deus é chamado do Deus de Abraão. Aí ele faz uma aliança com Isaac. Aí Deus de Abraão, Deus de Isaac. Aí ele faz com Jacó, Deus de Jacó. Deus muda o nome, muda o seu também. Ele tira o teu nome e te dá um novo nome. Essa que a palavra nos diz. Você recebeu um novo nome. Jacó tinha um nome. Jacó queria dizer o quê? Usurpador, enganador. Deus fez uma aliança com ele, mudou o nome dele. Como passou a chamar Jacó? Israel, príncipe de Deus. Deus então muda o nome. E além de mudar o nome, o que Deus faz? Tudo que é teu passa a ser de Deus. E tudo que é de Deus passa a ser teu. E aí Jonatas deu o que para Davi? Capa, espada, o arco. Então veja, Jonatas ali abriu mão de herdar o reino de seu pai e reconheceu a unção de Davi, irmãos. E Deus tem colocado Jonatas, pessoas que estão na sua vida para te ajudar e para reconhecer a autoridade sobre você. Jonatas amou a Davi e investiu a sua vida, ele treinou. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui, presta atenção em mim. Se naquela época, para um guerreiro, existia uma coisa pessoal que era intransferível, essa coisa era a espada. Porque a espada tem uma pega e um peso que o guerreiro acostuma. É como você entrar no carro de alguém diferente, que o banco não está acertado, o carro é automático, os retrovisor é diferente. Aí você sabe que negócio que você... Nossa, que estranho. Mas quando você entra no seu carro, você está na posição do assento já, você senta, ela sente em casa, né? O carro é uma extensão tua. A espada era uma extensão do guerreiro. O carro, quando você está no seu carro, você tem noção de distância. Ali você faz manobra sem olhar direito, porque você está tão habituado que aquilo é a parte extensora do teu corpo. A mesma coisa é a espada. O guerreiro ele usava a espada, ele manejava, fazia aquilo tudo com a espada, ele tinha uma habilidade. E aí Jonatas pega da habilidade dele, daquilo que era especial, particular, e passa para Davi. O que é isso? O que isso simboliza? Que Deus tem colocado na sua vida, irmão, Jonatas, pessoas que manejam da palavra, pessoas que aprenderam, que tiveram experiência e estão passando vida para você, estão passando experiência, como fazer célula, como liderar. Cada conselho que o irmão te dá, sabe por que eles te dão conselho? É espada sendo passada para você. Cada conselho, cada recomendação, irmão não faz assim, irmão não faz assim, irmão faz assim, irmã faz assado. E quando você faz assim, faz assado, tem alguém passando a espada para você. Tem alguém que foi mais ungido, alguém que foi chamado primeiro, que está abrindo mão da guerra, da disposição para lutar, para dar na tua mão, te preparando. Esses são os líderes de células que Deus tem colocado na sua vida. Os anjos da guarda, pessoas que te ensinam, os professores dos cursos, o teu pastor que prega, que te ensina, que te dá dica, que te fala. Esses são Jonatas, pessoas de aliança, pessoas que dá para contar, pessoas que estão com você na peleja, pessoas que vão te proteger de Saul. Jonatas protegeu Davi de Saul, era pai dele, irmãos. Ele traiu o pai, porque ele se encontrou com o ungido de Deus. Sabe, deixa eu falar para você que está aqui, você é ungido de Deus. Eu tenho encargo no meu coração para dispor de tudo para te ensinar,
passar a espada para você, o escudo, o arco, te dá condições de avançar. Só deixa a gente te ajudar, irmão. Ouça-nos, por favor. Ouça-nos quando nós ensinamos, quando damos algum princípio. Viva, guarda, pega esta palavra e faz que nem um judeu, amarra, firma na porta do teu coração. Os judeus tinham uma ilustração toda para guardar a palavra. Nós devíamos guardar sim, mas não no lado literal, mas no espiritual. Atar a palavra no coração. Meu líder disse, eu vou andar na confiança. Sabe quantos conselhos, irmãos, a gente joga para os irmãos, a gente vai e fala, irmão, não faz assim, por favor. Irmã, calma, irmã. Irmã, vamos orar. Irmão, tenha paciência. Aí o irmão, não, parece que na hora ele sai de Davi e vira um Saul. Não aceita conselho de ninguém, não aceita a posição de ninguém. Quer mais fazer justiça com a própria mão. Quer saber de uma coisa? Agora eu arrebento tudo mesmo. Agora não, agora eu rodei a baiana. Está amarrada essa baiana em nome de Jesus. Mas por que, irmãos? Porque desprezamos Jonatas na nossa vida. E Deus coloca Jonatas, homens e mulheres que estão passando todo o conhecimento que eles adquiriram, a arte de guerrear. O que é orar? Irmão, temos que orar sobre isso. Calma, irmã, isso tem que ser ganhar com jejum. Irmã, isso não responde assim para o teu marido, não fala assim para a tua esposa, filho. Filho, não cuida dela diferente. Filho, fala assim com o teu pai, trabalha. E a gente despreza. Sabe o que acontece? Lá fora, parece que botaram uma coroa de Jonatas num monte de porcaria aí fora, e você ouve mais os de lá e não ouve os de dentro. Meu Deus, irmãos, tenha temor de Deus. Tenha temor e não despreza essa palavra. Deus tem colocado Jonatas do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se há Jonatas na sua vida. Pessoas que vão te dar uma palavra, de falar assim, eu tenho uma aliança com você, irmão. Eu tenho uma aliança com você, irmã. Saiba disso, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para proteger você. Toma minha capa. A capa, irmãos, fala da autoridade. Está aqui, eu vou te cobrir com a minha autoridade. Eu vou revestir a tua vida de oração. A capa é para cobrir. E quando nós intercedemos, irmãos, você na sua célula, você tem os seus líderes e os seus irmãos que estão orando por você. Estão orando por você, pagando um preço. Por mais que você até suma. Mas eles continuam. Eu oro ainda e ligo para irmãos que deixaram a gente sem dar nem satisfação. Viraram as costas, cascaram fora. E eu ainda ligo de vez em quando. Irmão, você está bem, irmã? Irmã, como é que está seu esposo? Olha, saudade de você. Traz as crianças, por favor. Tenho saudade mesmo. Isso não é demagogia, não. E ligo ainda, tá? E fico o tempo que for necessário no celular, mas só para certificar que ela está recebendo ali meu amor. E saber que, olha, nós não temos nada contra, não. Do mesmo jeito que você saiu, volte. Irmãos, não abro mão de ninguém aqui. Você é importante para mim, importante para Jesus. E nós temos uma obra divina para ser realizada. Então não abro mão. Se quer ir embora, você tem que falar comigo. Não que eu vou forçar a barra para você ficar, mas um pouquinho eu forço. Eu vou conversar com você, eu quero ouvir você. Por favor, se eu puder te esclarecer, se eu puder tratar, se eu puder enxergar o problema, que muitas vezes o diabo tem mentido e lançado mentiras para roubar você, para tirar você da comunhão da igreja. Eu quero ser Jonatas. Você quer ser Davi? Hein? Eu quero ser Jonatas. Mas você está disposto a ser um Davi? Então veja, Deus tem um projeto. E você foi chamado para ser Davi. Não abra mão da unção que está sobre a tua vida. Deus planejou uma estrutura de células. E colocou você inserido nela. Para que você seja treinado, protegido. E seja liberado para avançar. Nós não queremos ser tampa na sua vida. Não queremos. Eu não quero impedir nenhum irmão de avançar. Eu estou cercado de irmão com muito mais potencial que eu aqui. Estou cercado. E eu não quero ser tampa para nenhum deles. Às vezes quando eu dou uma orientação, uma restrição, eu vou para Deus para orar. Falo, Deus, sonda meu coração. Por que eu restringi o irmão? Só para mim não cair no erro. Por que a gente restringiu a irmã? Só para não cair no erro. Porque, irmãos, eu tenho temor de Deus, de impedir com que a obra do Senhor avance por causa de mim. E posso falar algo para você? Tem muita gente melhor que eu. Como tem um monte de gente melhor que você também. E fala glória a Deus por isso. Fala glória a Deus, tem gente melhor que nós. Porque se fosse tudo igual a nós, lascou, gente. Se fosse tudo igual a nós... Tinha jeito não, eu estou aqui porque tem gente muito melhor do que eu aqui.
gente com coração muito mais amável que eu, gente mais eloquente, gente com mais disposição. Fico olhando e falo assim, Deus, é um pecado eu estar à frente desse povo aí, eu precisava estar atrás deles, porque eles têm um coração demais. E sabe, irmãos, eu só quero ser canal, eu quero abrir porta, deixar avançar, quero ser também lá um bom preparador, ser um Jonatas, mas também ser um Saul. Não, ser um Samuel. Sai fora, sai daqui, Saul, em nome de Jesus. Está amarrado esse espírito de Saul que passeou aqui. Eu quero ser um Samuel. Eu quero ajudar você a despertar para o seu potencial, para você voltar a sonhar. Homens que nunca sonharam em ser pastores, eu sei, enquanto eu estava falando aqui, você foi brilhando, irmão. Eu sinto no meu espírito isso. Alguns foram pensando. Levanta a mão, vai. Seja corajoso. Quem começou a pensar em coisas? Olha só. Tem mais gente. Que o Espírito me disse. Olha lá no fundo. Levanta mais. Tem mais. Eu sei, aqui desse lado também tem. Quem foi? Que eu comecei a falar assim, começou a queimar. E falou assim, olha o meu chamado, uma oportunidade. Aqui não. O Espírito não erra, irmão. Você quer que eu dou o nome? Faz que nem um pastor, né? Vocês ouviram falar semana passada? Não. Faz que nem um pastor. Eu revelo do até o RG. Mas de eu te falar, irmãos, é porque você é Davi. E Deus tem um chamado para você. Fica de pé aí. Seu lugar. Amém. Eu queria que você... Põe a música para mim. Aquela Temos que Ser Um. Fernandinho. Ou não, Rendido Estou, melhor, da Aline Barros. Eu queria... Irmãos, você está numa célula, amém? Os irmãos que nos visitam e não estão em célula, você vai participar com o irmão que te trouxe. Se ninguém te trouxe, você participa. Os irmãos ali do fundo, o casal, vocês são de Santos? Então aí você participa junto com o Maurílio. O Maurílio é da célula de Santos. Vocês vão ficar juntos para não ficar participando da reunião aqui. Eu queria que os irmãos então se reunissem em células. A célula de Santos junto com a Carmen aqui, porque ela tem uma certa dificuldade para se deslocar, ela fica aqui com os irmãos. Os irmãos do Guarujá aqui.